Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, eu tinha avisado para vocês semana passada, né, já sinalizado que a gente ia assistir um filme hoje, tá? A equipe que produziu o filme está aqui, veio conversar com a gente, veio falar como é que foi feito esse filme. É um filme sobre Pantanal. Pantanal, a boa inocência de nossas origens. Então é um filme que fala sobre os pantaneiros, né? Quem lembra da novela Pantanal vai ver imagens, né, parecidas, mas não é uma novela, é um documentário. Está falando daquele modo de vida, né, das pessoas que vivem no Pantanal, que vivem do Pantanal e que vivem para o Pantanal. Então, nesse documentário vão aparecer aí alguns conflitos ambientais, alguns impactos ambientais que têm absolutamente tudo a ver com o que a gente está estudando em sala de aula, quando a gente está falando lá, né, da globalização e dos impactos ambientais, da degradação ambiental. Então, hoje, vamos se concentrar, por favor, guardar aí o dementador, né, guarda, tira ele de perto de você, desliga ele, né, tira o pé da cadeira, professor. É isso? Isso tá. O fome, não sei de cabeça. 1h10. 1h10. Então, guarda. Quem tiver com fone, tira o fone, né? Postura de atenção. A gente vai ter a exibição do filme, tá? E depois do filme, a gente vai fazer uma conversa sobre o filme. O pessoal da equipe vai falar sobre... Eu vou falar um pouquinho sobre o filme. O professor Charles vai falar um pouquinho sobre o filme, que tem a ver com os nossos estudos. A equipe vai falar sobre como foi fazer o filme, tá? E aí vocês vão poder também fazer perguntas, tirar dúvida, tá? O pessoal está registrando essa atividade, tá? Então, a gente vai ficar famoso, a gente vai aparecer no YouTube, tá? Então, capricha. Quem já veio de maquiagem, sorte. Quem não veio, vai sem filtro mesmo, tá bem? Atura. Beleza, galera? Então, vamos dar o play logo. Beleza? Beleza. Vamos. Os rios infantis que ainda procuram declives para escorrer. Porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para a alegria das garças. Esses pequenos coelhos ainda precisam de formar barrancos para se comportarem em seus leitos. Vês que todos somos devedores destas águas. E ainda as vozes dos habitantes deste lugar que trazem para nós a humildez de suas palavras, a boa inocência de nossas origens. Eu acho que é importante, né, o reconhecimento da identidade. Nós estávamos lá dentro, nós estávamos muito maravilhosa dele, foi Deus. E como que você vai tirar porque Deus é Deus? Olha aí, ó, uma fala de sustentabilidade de um homem simples, hein? Um pescador.
tudo para mim. E sem ele, nós não é nada. Sem ele, nós não é nada. E esse aqui é um aniversário para nós, dar o nosso filho, o nosso sustento. Eu levo uma cultura, uma tradição, né? Eu nunca fiz nada na vida sem ser pescar. Mas não é isso, não diz que eu não sou capaz, né? Eu sou capaz, eu acredito nisso, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, mas eu não quero mudar essa minha vida. Nós temos um pescador tradicional aqui que sabe fazer diversas coisas, que às vezes ganha mais dinheiro do que ele está aqui, mas ele gosta do que ele está aqui, ele gosta de estar A Isabela Faia dirigiu o filme, produziu. A Fernanda produziu. A Fernanda é minha irmã, tá? Então ela veio me pedir para, se a gente se interessava em ver o filme, conversar sobre o filme. E a gente, Fernanda, Isabela, Charles, Paulo, a gente está trabalhando esse ano a matéria do 9º ano de Geografia, qual é mesmo? Globalização. E a gente aprendeu, estudando sobre a globalização, que a globalização é essa etapa aí mais avançada do tal chamado sistema capitalista, que é um modo de vida que explora bastante a natureza, explora bastante o trabalho humano para produzir riqueza. Esse filme mostra para gente que existem formas de vida humana que não destroem, que não usam a natureza do ponto de vista de acumular riqueza, mas que interagem, vivem com a natureza, né? Não vivem da natureza, mas na e com a natureza. A gente viu ali pelo menos 3 ou 4 tipos de pantaneiro. A gente viu o pescador artesanal, a gente viu o peão, a gente viu um guia turístico, e tinha um senhorzinho que já morava na cidade, era o típico ex-pescador, que já aposentado, né? Já vivia na cidade, dono de uma birosca. E a gente viu também uma romaria, não sei se vocês entenderam, né? O pessoal de cavalo indo para uma festa na igreja, uma romaria de São Pedro, algum outro santo, que são santos ligados à pesca, né? Então, muitas vezes, melhor do que a gente ficar lendo no livro, olhar uma definição científica do que é desenvolvimento sustentável, às vezes a gente prestar atenção no exemplo de vida como esse, de pessoas que vivem numa outra interação com o ambiente, pessoas que dependem daquele ambiente para viver, pessoas que inventam técnicas e tecnologias para viver naquele ambiente e permanecer por gerações e gerações, porque aprenderam com seus avós, com seus pais. Por que a gente traz, por que a gente insiste com vocês esse tipo de atividade, né? A gente acha que é importante formar público para cinema. A gente acha que é importante para vocês saírem, né, dessa lógica aqui, toda hora aqui, né? A gente acha que é importante. E a gente está em sala de aula, assim, minha aula então é ultra repetitiva, né? Livro de geografia, leitura, questionário, só muito repetitivo, né, Ana Júlia? Então, isso aqui vale muitas vezes do que muito mais aulas minhas. Da gente percebeu ali algumas vezes vieram falar ali, ó, quando o tal do desenvolvimento chegou, e aí começou a me prejudicar, porque eu perdi minhas terras, um fazendeiro apareceu de repente com um documento, botou a gente para fora da terra. A hidrelétrica, olha aí, ó, olha a hidrelétrica, que está produzindo luz elétrica para a gente aqui, lá do Pantanal, essa luz que a gente está consumindo aqui vem lá do Pantanal. Mas esse tal de desenvolvimento, quando chega lá, diminui a quantidade de peixe. E aí muita gente daqui acaba indo para lá para fazer turismo, para ver a onça, para ver jacaré, para conhecer o habitat natural, para ter uma experiência na natureza, de tanto que a gente vive enfurnado na cidade e a gente acaba se afastando da natureza. Então acho que esse filme é bacana para a gente poder ir para casa, para a gente poder pensar, né? Quando a gente fala, o homem está destruindo o planeta.
que homem? Né? O que é esse modo de vida que faz mal para o planeta? A gente acabou de ver alguns exemplos aí de modos de vida que estão na interação com o ambiente. Fala aí, Lara. Você falou. Tudo bem? Então fala com esse aqui, que ninguém está vendo. Vai lá. Você disse que o capitalismo é um meio de produção que usa muito recurso da natureza. Capitalismo é um meio de produção que usa muito recurso da natureza, sim. Então, que meio de produção que você acha que seria o meio ideal para o mundo não acabar? Ó, muito bom. Essa a pergunta é chefe. Qual é o mundo ideal, né? Qual o meio de produção ideal para o mundo não acabar? Eu acho que aqui tem algumas respostas. Não vai ter um modo, né? Porque aí os pantaneiros têm um jeito de viver do Pantanal que, se eu quiser que o mundo continue tendo Pantanal, os pantaneiros vão ter que ensinar para a gente como viver com o Pantanal. Se eu quiser que o mundo tenha floresta amazônica, os ribeirinhos, os indígenas de várias etnias, né? Os quilombolas, os castanheiros, os seringueiros, aqueles povos da floresta, eles vão ter que ser levados em consideração de dizer para a gente, ó, o modo de viver aqui para essa floresta permanecer em pé é esse modo aqui diverso. Então, a minha resposta é não vai ter um modo só, mas com certeza é alguma coisa anticapitalista, né? E anticapitalista no sentido de que a gente não precisa ter para ser alguma coisa, para ser considerado. Eu já trabalhei isso com vocês algumas vezes, né? Esse nosso modo de vida é extremamente consumista. A gente acaba se classificando e se considerando de acordo com quem tem mais, quem anda mais de carro, quem tem mais prata. Mas para eu ter mais, alguém vai ter menos, né? Esses modos de vida mais comunitários, eles estão dando pistas para a gente aí de que dá para a gente ser na vida sem ter, né? Sem se marcar por ter ou por acumular. E principalmente, né? Sem marcar de que tem que usar a natureza como se fosse alguma coisa que a gente usa e joga fora e pode destruir, e sem usar as pessoas, sem pisar as pessoas, sem explorar as pessoas. Por que é tão difícil largar o celular, prestar atenção, ou até entender que o que acontece lá influencia a gente aqui? Pô, Pantanal é muito longe, não é não? Onde que fica o Pantanal? Mato Grosso. É longe daqui? Mas o que acontece lá influencia aqui? Como? Hidrelétrica, não é isso? A gente, a energia que a gente usa, não vem daqui. O que mais? Tem um tema super atual aí do Pantanal, que não é da época desse filme, mas é de hoje. De hoje, Vocês não viram o Pantanal aí na televisão? desse ano. Não, queimadas, não é isso? E as queimadas começaram a interferir cidades urbanas próximas, porque a fumaça atingiu. E outra, altera o regime de chuvas. Não sei se vocês ouviram, no Pantanal ele tem um regime único. Ele tem uma época de seca, que é de maio a setembro, e de junho a outubro a maio, é a época de chuvas. Se houver problema na época de chuvas, a região que evapora, a parte que evapora das águas, o ciclo da água, é prejudicado. E logo, as chuvas aqui também vão ter problema. Ou seja, você vai ter um ciclo deficiente hoje. E outra coisa, a gente aqui produz o quê para comer? Olha para ele. O que vocês produzem? O que nós produzimos? Alguém produz alguma coisa para comer? Não, Alguém produz aqui? Nós não produzimos nada. A gente compra de alguém que produz em outro lugar. É no Pantanal, é na Amazônia, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Mas olha a distância. Qualquer problema no meio ambiente, nessas regiões, vai afetar a comida aqui, o alimento. Aqui da 92 eu falei. Como se ter posse é o suficiente. E não é, cara. A gente precisa ter dignidade. E é isso que nós temos que buscar. Entendeu? Todos vocês. A galera que fica brincando, a galera que fica de zoeira. Você daqui a pouco, você homem, cara, você voltar no mercado de trabalho. Pensa o seguinte, nós temos que ser dignos. Riqueza não é suficiente, precisa ter o que precisa para viver, só isso. Entendeu?
É isso. Obrigado, mano. Queria convidar Fernanda e Isabela, vocês querem conversar com eles um pouquinho? Bom, gente, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Sei que não é fácil, né, ficar concentrado tanto tempo assistindo um filme. Às vezes a gente pode achar a linguagem um pouco mais lento, né, do que a gente está acostumado. Isso que o Luiz está falando, da gente estar acostumado muito no nosso dia a dia a assistir coisas no celular. Então, obviamente, eu sei a dificuldade do foco, né, que é quando a gente vai para uma tela maior e um assunto que não necessariamente foi escolhido por vocês, enfim, trazido. Então, eu agradeço demais a presença de vocês. Para a gente que faz cinema, essa parte de mostrar o filme é uma parte muito importante, porque o fazer cinema, talvez alguns de vocês, quando ficarem mais velhos, se forem escolher a profissão, possam resolver fazer também, e aí vocês saberão, é uma coisa que dá muito trabalho. Praticamente ter um filho, um filme. Ele fica com você a sua vida toda. Então, por exemplo, o Pantanal é um filme que a gente planejou desde 2014, mais ou menos, né? A partir de uma ideia da Isabela, de uma ideia de uma vivência que ela teve, que ela vai contar aqui daqui a pouco. Em 2015, a gente conseguiu desenvolver o projeto e conseguiu captar os recursos, que é uma parte dificílima aqui no Brasil, você conseguir dinheiro para fazer filme. E o cinema é muito mágico, né? O cinema, ele leva a gente para lugares que a gente talvez não fosse, que a gente talvez não estivesse se a gente não estivesse filmando. Então, o meu caso, não o da Isabela, mas no meu caso, eu conheci o Pantanal assim. Eu não conhecia, né? Então, quando eu cheguei lá para produzir, a primeira coisa que aconteceu comigo é que eu tomei um choque, porque aquilo é tão grande, a gente se sente tão pequenininho ali, fala, caraca, a natureza realmente domina a parada toda. Não adianta a gente achar que agora eu quero filmar ali. Brother, se a natureza não quiser, você não vai. Não adianta. O rio vai encher, o rio vai secar, a estrada vai atolar. Teve um dia que a gente ficou horas atolado numa estrada, super atrasado para tentar chegar na Embrapa para filmar o Seu Roberto, que é aquele coroa de domo de cavalos e tal. A gente perdeu meio dia de filmagem naquele dia, simplesmente porque o carro atolou. E a gente estava com uma super 4x4, entendeu? Tudo planejado. Só que o seu planejamento, perto da natureza, quando você está ali, ele é meio que nada, entendeu? É bom você ter, mas não quer dizer que vai funcionar. Uma outra história que eu acho curiosa, assim, aí eu vou contar para encerrar e passar para a Bea, é a questão da onça, né? A onça, isso diz muito no filme, todo mundo que vai para o Pantanal quer ver a onça pintada. A onça pintada, ela é a grande rainha do lugar. Ela manda em todo mundo, ela manda nas pessoas, ela manda em todos os outros animais. Quando ela chega, geral corre, todos os animais saem correndo, tipo, ela domina mesmo o pedaço. E aí a gente, obviamente, o que a gente queria? A gente queria ver a onça. A gente estava lá no Pantanal para ver a onça. E a gente ia de barco para cá, ia de barco para lá, e a onça não aparecia. E não aparecia, não aparecia. E a gente tinha 4 semanas de filmagem, e já estava, sei lá, quase acabando, na terceira. E eu e a Isabela, a gente ia nos barcos cantando uma música para a onça, para ver se a onça aparecia na onça do Alceu. Uma onça bonita de olhar. Sou péssima cantora, então não vou continuar, não vou fazer vocês sofrerem. Mas a gente ia cantando essa música para tentar chamar a onça. Cadê essa onça? Cadê essa onça? Aí um dia, a gente saindo de barco, a gente deixou a equipe no acampamento dos pescadores. A gente olhou e falou, cara, a onça vai aparecer hoje. Vem alguém com a gente com a câmera. A gente tinha 2 câmeras lá. E os meninos que estavam filmando falaram, não, não, não. As 2 câmeras vão ficar aqui, porque é importante, porque está planejado isso, está planejado aquilo, blá, 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 blá. Não botaram a câmera no nosso barco. Estamos nós 2 voltando. Quem surge na beira da margem do rio? Poderosérrima, toda empinada, se mostrando pra gente. E a gente ali, paralisadas. O que a gente faz agora? A gente não tem câmera. Eu consegui, sacar meu celular rapidamente, fiz umas imagenzinhas assim, umas fotos, só para registrar que a gente de verdade conseguiu ver, mas a gente não tinha câmera para filmar, né?
E aí o resultado disso, quando a gente conseguiu aquela imagem da onça que está ali, eu conto para vocês depois. Mas é muito triste, porque esses lugares que a gente filmou, Rio Paraguai, Barão de Melgaço, Nicolândia, eles estão todos muito menores, eles estão todos queimando. Barão de Melgaço está super pequenininho, assim, eu vi uma imagem outro dia na Globo News das antas brigando para beber numa poça d'água, um restinho de água, os jacarés morrendo. Então, assim, o que o professor falou, o que o Marola falou, isso parece que não influencia a gente, só que isso tem total influência, né? E é legal vocês começarem a tomar pé disso, porque é o futuro de vocês, né? Assim, vocês têm que ter direito a esse futuro. Então, acho que é muito importante, quando vem uma queimada, quando vocês, de repente, o alimento ficar muito mais caro, os pais de vocês se ferrarem para comprar tudo caro, não terem grana, não terem água, daqui a pouco direito à água. Então, assim, eu acho que é importante cada vez mais vocês se aproximarem desse assunto, vocês conseguirem entender que esse é o futuro de vocês, dos filhos de vocês, se vocês quiserem ter filhos e netos. A gente realmente está muito ameaçado, né? E o Pantanal e a Amazônia e a Mata Atlântica, né, são lugares estratégicos. E a ideia da gente era justamente mostrar que essas pessoas tomam conta desse lugar há muito tempo, assim como os indígenas, os quilombolas. E a gente tem que parar de entrar nesses lugares e devastar, queimar e fazer tudo virar cimento, soja, pecuária, por vocês, assim, né, pelo futuro. Então, acho que basicamente isso é muito legal estar passando o filme numa escola. Eu acho que a gente tem que fazer filmes para passar em escolas mesmo. Vocês têm que se apropriar do audiovisual brasileiro, que produz muita coisa, sem ser só do YouTube e tal, e para vocês também produzirem coisas, sabe? Denunciar coisas. Ver aqui em Guaratiba o que está rolando com os pescadores, de repente fazer um projeto aí junto com os professores, para vocês também gravarem, entenderem como é que é o espaço de vocês. É importante, se liguem nisso, porque estão tirando tudo de vocês e a gente vai rindo, vai entendendo, daqui a pouco a gente não tem nada, né? Então, é basicamente isso, e muito obrigada aí por vocês estarem aqui, e é isso. E terem esses professores maravilhosos. Nossa, ótimo. Vocês querem perguntar? Vocês estão com fome? Querem almoçar? Né? Obrigado, gente. Boa tarde e bom almoço. Só que a gente tá saindo. Alô, Ara.